A paz do Senhor. Vamos fazer uma oração. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada por essa oportunidade de estarmos ainda aqui na Tua presença, Te buscando, Senhor. Que Tu venha trazer luz aos nossos corações, Senhor. Que Tu fale com cada coração, Pai. Com cada coração aqui, Senhor. Tu conhece a vida de cada um, a intimidade de cada um, Senhor. Vem falar com cada um de nós, Senhor, estabelecendo todo o Teu querer, toda a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Que possamos estar preparados para aquele grande dia, Senhor, quando Tu vem retirar a Tua igreja da terra. Aleluia, Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrirem Mateus 6. Vamos ler do 19 ao 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? Os irmãos podem se sentar. O que Deus tem trazido ao meu coração essa semana é a importância dos nossos corações, do coração de cada um. Porque diz aqui, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu coração? Deus, Ele sonda o seu coração. E lá do céu Ele olha e sonda o mais íntimo do seu coração. E Deus, Ele prova os nossos corações. Ele permite circunstâncias na nossa vida para provar o nosso coração, para que nós saibamos o que há no nosso coração. E tenhamos ainda a oportunidade de nos arrepender diante do Senhor. Ele ainda nos dá a chance de nos arrependermos hoje. Talvez você possa pensar, não, mas eu não busco dinheiro, né? Como fala que não acumuleis para vós outros tesouros, né? O meu coração não está no dinheiro, não está nas coisas. Mas onde está o seu coração? A quem você serve? Para quem você vive? Porque às vezes a gente pode até achar que está servindo ao Senhor, mas você pode estar servindo os seus próprios interesses pessoais, né? A si mesmo, os teus objetivos, os teus sonhos, os teus anseios. E ao mesmo tempo seguindo ao Senhor, mas muitas vezes servindo a si próprio, né? Então Deus, Ele nos prova para ver a quem estamos colocando em primeiro lugar na nossa vida, em primeiro lugar no nosso coração, porque Deus, Ele não aceita ser o segundo na sua vida. Ele não aceita o segundo lugar. Ele quer o seu coração essa noite. Deus essa noite chama você e Ele quer o seu coração. Ele quer uma entrega total da sua vida, uma entrega do seu coração para Ele. Ele quer que todo o seu coração seja dele. E, amados, Deus está sempre provando o nosso coração. Quando a gente menos espera, circunstâncias que a gente nem imagina, Deus está nos colocando à prova. Diariamente, as nossas atitudes, os problemas que nos surgem, Deus está nos provando para ver onde está o nosso coração, a nossa gratidão a Deus, a nossa confiança, a nossa fé. Eu vou abrir também aqui Deuteronômio 13. Podem abrir comigo. Vamos ler do 1 ao 3, Deuteronômio 13, do 1 ao 3. Quando o profeta ou sonhador
sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar o sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Por que Deus nos prova? Para saber se nós amamos a Deus em primeiro lugar, se nós realmente amamos o nosso Deus. Deus é Pai, Ele quer que nós o amemos como um filho ama seu pai. Na palavra podemos ver muitas circunstâncias onde pessoas foram provadas. Algumas foram provadas e aprovadas, outras foram provadas e reprovadas. Há muitos exemplos na palavra de Deus, inúmeros exemplos. Vamos começar ali em Gênesis. Gênesis 2. O primeiro casal da Bíblia, já foi o primeiro a ser provado. Foi provado por Deus. O que estava sendo provado ali? A obediência. Deus é Pai e Ele quer filhos que o obedecem de todo o seu coração. Ele quer filhos obedientes, que vão decidir obedecê-lo. Não como robôs que não têm opção. Não, Deus lhe deu livre-arbítrio. Mas Ele quer que você decida agora, como filha, filho, obedecer ao seu Pai. Por isso Ele deu uma ordem ali em Gênesis 2, 16 e 17. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, uma ordem havia sido dada, e Deus avisa: no dia em que comeres desta árvore, certamente morrerás. Se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. Foi o que Deus disse ali. Mas o que aconteceu? A maioria conhece essa história. Eu vou ler Gênesis 3, do 1 ao 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e dele comeu. Ou seja, eles desobedeceram a ordem de Deus. Mas vocês podem ver que eles tinham ouvido a voz de Deus, claramente. Eles sabiam claramente qual era a vontade de Deus. Mas o problema é que eles também deram ouvidos a outras vozes. Então vocês vejam o risco, o perigo que você corre de ouvir qualquer voz, de dar ouvidos a outras vozes. Há muitas vozes hoje no mundo, E o inimigo de Deus, ele tenta sempre colocar em dúvida aquilo que Deus falou, aquilo que Deus falou na palavra, aquilo que você sabe ser verdade. Uma única dúvida no seu coração pode colocar tudo a perder, pode colocar em risco a sua eternidade. No momento que você começar a duvidar: mas será que é bem como está sendo falado? Será que é bem como está na palavra? Será que Jesus já está voltando mesmo? Pronto, aí entra uma sementinha de dúvida. Essa dúvida vai germinar no seu coração. Então, constantemente, Deus está provando o seu coração. Você sabe qual é a vontade de Deus, Deus, Ele não vai exigir hoje além do que você sabe, mas nós temos que andar conforme o que já temos alcançado. O que eu sei que é certo, eu devo fazer, mas o que eu sei que é errado, eu preciso hoje abandonar. Preciso hoje decidir, me arrepender e abandonar tudo que está errado na minha vida. Então, esse primeiro casal, já vemos aqui
ele não passou na prova, né? Eles foram provados e reprovados. Mas, amados, se você perceber que você está sendo provado, mas você está sendo reprovado, saiba que Deus te chama hoje ao arrependimento. Deus te chama a uma mudança de vida. Não desista da sua eternidade. Jamais desista da sua vida eterna com Deus. Jamais desista, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer que você desista. Jamais desista de se arrepender, de buscar arrependimento, ter os seus pecados cancelados, perdoados e começar de novo. E se você errar, se arrependa. Se arrependa de novo e não desista de seguir ao Senhor, jamais. Em seguida, nós vemos também onde mais duas pessoas aqui foram provadas. Eu vou ler Gênesis 4. Gênesis 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então vejam, eles decidiram trazer uma oferta a Deus, mas eles jamais imaginavam que estavam sendo provados. Eles decidiram trazer uma oferta a Deus. O que disse no 3? Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Uma oferta qualquer ao Senhor. Abel trouxe das primícias do seu rebanho. Abel deu a melhor oferta possível. Ele deu o melhor que ele tinha para Deus. Então aqui já mostra a diferença no coração entre Caim e Abel. Ambos queriam ofertar ao Senhor e um trouxe apenas uma oferta, o outro trouxe o melhor. Então, quando você está diariamente oferecendo a sua vida ao Senhor, mas o que você está oferecendo ao Senhor? Deus, Ele está vendo o seu coração. Você está simplesmente oferecendo qualquer coisa ao Senhor, o resto do seu tempo, para acalmar a sua consciência diante de Deus, diante dos irmãos, né? Você pode ser cobrado. Se você está cumprindo, está lendo, orando, está buscando a Deus, o que você hoje está dando a Deus? Nós temos aqui dois exemplos muito fortes, né? Você está fazendo como Caim, está oferecendo alguma coisa para Deus. Será que Deus vai se agradar? Deus não se agradou de Caim. Ou você está vendo o melhor do que você tem, o melhor do seu tempo, o melhor da sua vida, o melhor de todo o seu coração, entregando isso para o Senhor. Então Deus vai se agradar de você, como se agradou de Abel. E quando Deus, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Quer dizer, Caim já trouxe qualquer oferta, e quando ele percebeu que Deus não aprovou, ficou irado. Veja o coração de Caim. Em vez de se arrepender, ele ficou irado. E Deus perguntou para ele: pelo amor de Deus, por que anda irados? Por que andas irado? Desculpa. E por que descaiu o teu semblante? O semblante dele já demonstrava o seu coração, né? O semblante demonstrava que ele estava irado pelo que havia acontecido, porque o irmão dele havia sido aprovado e ele havia sido reprovado. E olha o que Deus diz no 7: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vendo toda aquela situação, né? Ele ofereceu qualquer coisa para Deus, ficou irado, e Deus ainda lhe dá uma chance. Se procederes bem,
Porque Deus já estava vendo o intento do seu coração, que não era bom. Deus já estava chamando ele ao arrependimento. Você pode mudar hoje. Você agiu mal, você foi reprovado. Deus te reprovou. Se arrependa. Se arrependa hoje. Busque o arrependimento do Senhor. Ele te chama ao arrependimento. Deus não se agrada com a morte de ninguém. Deus não quer perder a sua vida. Então, ele tinha aqui a chance de decidir agora, né? Deus, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ele ainda seria aceito por Deus. Deus ainda iria aceitá-lo, Deus iria perdoá-lo, iria aceitá-lo, iria auxiliá-lo. Mas o que aconteceu? Caim não deu ouvidos ao Senhor, né? Ele não deu ouvidos ao Senhor. Ele simplesmente deixou o mal fluir no seu coração. O que aconteceu? No 8, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então veja o primeiro assassinato na terra, né? Para vocês verem como um pecado, ele leva a outro pecado. Primeiro era a falta de amor a Deus. O que estava sendo provado no coração deles? O amor ao Senhor. Porque quando eu amo alguém, eu quero dar o melhor. Se você ama alguém, você vai dar um presente. Você não pensa, eu vou dar qualquer coisa. Não importa se essa pessoa vai se agradar ou não, se ela vai gostar ou não, eu vou dar alguma coisa. Isso demonstra o quê? Pouco amor, ou nenhum amor, talvez. Pouco, né? Eu vou dar qualquer coisa para dizer que eu dei alguma coisa para essa pessoa. Não, se eu amo de fato alguém, eu quero dar algo que vai agradar. Eu quero escolher o melhor, que eu sei que vai agradar o coração dele. Porque eu amo. Então, o que foi o primeiro pecado ali? Caim não amava o Senhor como Abel. Abel amava o Senhor, ele queria agradar o Senhor. Se eu vou escolher o melhor, não importa se eu vou ter um prejuízo, eu vou dar o melhor do meu rebanho, vou perder o melhor, não, eu vou dar para o Senhor o melhor é dele. Então a falta de amor levou a quê? Levou os ciúmes do seu irmão. Ele não amou o seu irmão, não amou a Deus e nem amou o seu irmão, e deixou o ciúme encher o seu coração. O ciúme deu lugar ao ódio. Em tudo isso, ele também pecou em não obedecer a Deus e nem ouvir mais a Deus. Para você ver como, se você der lugar a um pecado que parece que não é tão grande na sua vida, né? Isso pode ter consequências terríveis, porque pode levar você a outros pecados. A falta de amor teve toda essa consequência. Levou aos ciúmes, levou ao ódio, ao ponto que ele matou o seu irmão. O seu irmão que amava a Deus, né? Então, nosso coração constantemente está sendo provado. Será que amamos o nosso Deus? Será que amamos de todo o nosso coração o Senhor? Será que eu amo totalmente o Senhor? Deus, Ele sonda o nosso coração todos os dias. Na forma que nós vivemos, naquilo que nós oferecemos ao Senhor, Ele está sondando o nosso coração. O quanto nós amamos ao Senhor, para que nós mesmos vejamos isso. E para que eu tenha a chance de me arrepender, e que eu não haja como Caim. Que eu tenha a chance ainda de me arrepender, de ir para o joelho, e dizer, Senhor, muda meu coração. Me dá um novo coração, muda meu coração. Perdoa meu pouco amor por Ti, muitas vezes. Muitas vezes nós damos para o Senhor o restinho do nosso tempo que sobrou, né? Ou nem isso. Não, Deus quer o melhor da sua vida, Deus quer toda a sua vida. O interessante é que depois no 17, 4:17, continua. E vocês vejam aqui o coração que Caim tinha, né? Então Caim, ele era, não sei se já era casado ali, aqui casou, já era casado. Sua mulher concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Tudo já vai mostrando assim o coração da sua descendência. A Enoque nasceu-lhe, só esse fato ali, já deram o nome da cidade, o nome do filho dele, né? Um orgulho.
A Enoque nasceu em Irade. Irade gerou Meujael. Meujael a Metusael. Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Passar aqui para o 23. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. Então vejam o que Caim gerou, né, em sua descendência. Uma descendência que não amava a Deus, que não obedecia a Deus, um coração distante de Deus. Tornou Adão a coabitar, 25, tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque ela disse: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Eles tinham parado de invocar o nome do Senhor, já estavam se esquecendo do seu Deus. A maldade foi tanta e passou para os filhos, né? E talvez a forma como os pais orientavam os filhos, já nem invocavam mais o seu Deus. Veja a atitude ali de Lameque: matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. Então revela um coração mau, um coração ruim. E Deus, então, né, concedeu que eles tivessem mais um filho, Sete. E Sete gerou Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. O que podemos ver aqui? 2 linhagens completamente diferentes uma da outra. 2 linhagens. Assim como hoje nós vemos que há 2 igrejas, né? Muitas vezes no mesmo local. Eu não estou me referindo a placas, a nomes, né? Mas você pode estar lado a lado com o seu irmão, e você ama o seu irmão, você ama a Deus, ama o seu irmão, e talvez o seu irmão não ame a Deus. Então hoje lado a lado caminham 2 tipos de igreja, não importando o local, né? Lado a lado caminham pessoas que amam a Deus, pessoas que não amam a Deus. Pessoas que têm temor de Deus e que não têm temor de Deus. Como essas 2 linhagens, né? Pessoas que invocam o Senhor de todo o seu coração e pessoas que não invocam o Senhor de todo o seu coração. Então Deus hoje está nos chamando a um arrependimento na nossa vida. Ele está te dando a chance de se arrepender. Deus está provando o seu coração. Você pode não estar vendo isso, mas Deus está provando o seu coração, as circunstâncias que Ele está permitindo na sua vida. Ele prova o seu coração para que você mesmo veja o que há no seu coração, se você ama o Senhor, se você não ama o Senhor. Vamos passar aqui para outro personagem da palavra de Deus, Noé. Gênesis 6, 9. Em Gênesis. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vejam, Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E ali no versículo 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência, cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafitarás com betume por dentro e por fora. Então Deus dá toda a instrução, né? Nós sabemos que Noé passou anos construindo essa arca, passou muitos anos. Primeiro ele teve que crer em Deus, né? E obedecer. Ele teve que crer, ele teve que obedecer, ele teve que perseverar por anos. A gente quer muitas vezes tudo imediato. Quero que Deus me dê hoje aquilo que eu quero. Não era o que Noé queria, era o que Deus planejava, era o que Deus queria. Não era o que Noé sonhava. Com certeza Noé não foi uma criança que nasceu e cresceu sonhando em construir uma arca um dia. Não.
Isso não era plano de Noé. Não é abrir mão da sua vida. Não é abrir mão dos seus planos por amor a Deus. Ele foi provado naquela hora. Ele poderia não ter obedecido. Poderia dizer, não, no momento eu não tenho tempo, né? Eu tenho outras coisas para fazer. Não é abrir mão de tudo. Porque ele amava Deus. Então ele decidiu obedecer. E por muitos e muitos anos Noé ficou construindo essa arca, por 120 anos. Construindo a arca. Ele sofreu zombaria, sofreu escárnio das pessoas, porque ali não havia água, não havia mar, não havia rio, não havia água. Então achavam que ele era um louco, mas ele sabia que Deus tinha falado com ele. E ele queria obedecer. Ele amava a Deus e sabia que Deus sabia o que era melhor da sua vida. Deus sabia. Por que Deus agiu assim com Noé? Né? A resposta está ali onde a gente leu antes. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ele não era como os seus contemporâneos. Né? Aquela geração ali era perversa. Mas não, ele era diferente. Ele era um homem justo e íntegro. E Deus amava tanto Noé que deu toda a instrução. E ainda avisou a hora de entrar na arca. Deus hoje está nos avisando. Eu vou fechar a porta. Deus mandou um mensageiro hoje. Deus mandou um mensageiro à sua igreja para avisar. Está chegando a hora, eu vou fechar a porta. Acertem seus caminhos agora. Se arrependam, busquem. Entrem nessa arca, eu vou fechar a porta. Assim como Deus avisou a Noé, a Bíblia diz que vai ser como nos tempos de Noé, vai ser como nos dias de Noé. Deus avisou Noé. Deus não tinha intenção alguma de pegar Noé desprevenido. Né? De provar se ele iria estar preparado ou não. Não, Deus avisou ele, entra agora, Noé, eu vou fechar a arca, vou fechar a arca por fora. Então veja o amor de Deus, ele avisou Noé e hoje ele nos avisa. Ele não tem intenção de te jogar no inferno, ele não tem intenção de te pegar desprevenido. Não, ele está avisando, se preparem porque eu estou vindo, se preparem porque a porta vai fechar. Deus te ama. Ele te ama tanto que ele mandou um mensageiro para te avisar. Chegou a hora. Isso é maravilhoso. Quantas pessoas não estão dando ouvidos a esse alerta? Assim como aquelas pessoas zombavam de Noé, riam de Noé. E Noé não se importou, Noé perseverou. Nós precisamos perseverar em seguir o Senhor. Sermos diferentes da nossa geração. Diferentes. Tenha coragem de ser diferente. Tem um versículo que fala assim: salvai-vos desta geração perversa. Nós vivemos hoje em meio a uma geração perversa como Noé viveu, mas o nosso coração está sendo provado. Você vai obedecer, você vai perseverar, você vai de fato crer no que Deus está falando, como Noé creu, como Noé acreditou. Constantemente a nossa fé está sendo provada, a nossa perseverança está sendo provada. Vamos passar mais aqui em Abraão, Gênesis 22. Vejam que há muitos fatores que Deus prova na nossa vida. Ele prova nosso amor, nossa obediência, nossa perseverança, nossa fé. Gênesis 22, 1 e 2. Para quem não sabe, Abraão, ele tinha um único filho, Isaac, que era o filho da promessa, que Deus havia prometido dar um filho para ele. E ele amava muito esse filho, muito. Então eu vou ler no 22, 1 e 2. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus estava pedindo que Abraão entregasse o seu único filho, aquele a quem ele mais amava. Porque Deus estava provando o coração de Abraão. A quem Abraão amava mais? Se era o seu filho ou se era Deus. Ele estava disposto
abrir mão de tudo pelo Senhor. Se Deus realmente estava ocupando o primeiro lugar no seu coração, e Abraão passou na prova, né? Ele foi completamente aprovado. Ele não hesitou, ele não duvidou. Com certeza doeu muito para Abraão essa obediência. Então, muitas vezes dói obedecer, né? Muitas vezes dói no nosso coração a gente obedecer totalmente ao Senhor. Não é fácil. Deus não prometeu que seria fácil. O filho dele sofreu muito por você. Sofreu muito, muito mais do que você pode imaginar, muito mais do que nós imaginamos. Doeu muito para o filho dele, sofreu muito. E muitas vezes vai doer para nós obedecer ao Senhor. Não vai ser fácil. E para Abraão não foi fácil, mas ele obedeceu. E ele se dispôs a fazer exatamente o que Deus havia falado. Mas quando Deus viu o coração dele, deixa eu achar o texto aqui, achar onde está o versículo. Quando Deus viu o coração e aprovou o coração dele, aí no 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Veja, a intenção de Deus ali unicamente era provar Abraão, né? E diz no lugar também que Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Não é esse. 17. Aqui também. No 8, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Então Abraão já vinha obedecendo a Deus, né? Ele partiu para um lugar sem saber para onde ia, por obediência. Foi difícil a vida de Abraão. Com certeza foi uma vida muito difícil. No 17, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. E no 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou, né? Ele cria tanto no seu Deus que ele sabia que Deus poderia trazer de volta à vida o seu filho. Tanto que ele acreditava, a fé dele foi provada. Principalmente a fé de Abraão foi provada. Ele obedeceu por fé. Ele sabia que, mesmo obedecendo, a promessa iria se cumprir. Deus havia prometido uma descendência numerosa para ele, né? E ele sabia que, independente de qualquer coisa, ele teria que obedecer a Deus. E ainda assim, a promessa de Deus iria se cumprir. Veja o coração de Abraão, né? Então, o coração dele foi totalmente posto à prova, né? Poderia dizer: Deus, mas como você me prometeu uma descendência e agora eu só tenho esse filho que vai ser de mim, né? Como Deus vai cumprir a promessa? Eu amo esse filho. Não, Abraão não questionou. Ele simplesmente obedeceu, porque ele acreditou em Deus, no seu Deus. Então, você acredita no seu Deus hoje? Você conhece o poder que há em Deus? Deus pode mudar toda e qualquer circunstância na sua vida. Toda e qualquer circunstância. Mas Deus precisa provar o seu coração. Como provou Abraão, como provou Caim, Abel, como provou Adão, né? Deus vai provar o seu coração. Ele já está provando o seu coração. Mas no momento que você perceber que houve uma reprovação, se arrependa. Se arrependa diante de Deus. A Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. Outra pessoa aqui, que também foi muito provado por Deus, que todos vocês já ouviram essa história, né?
Uma pessoa que teve a sua integridade provada. Jó. Vamos abrir o livro de Jó. Jó 1:8. Jó foi provado, mas ele não sabia por que estava sendo provado. Muitas vezes você não vai saber por que está sendo provado. Porque existe um mundo espiritual que só Deus está vendo. Como aqui. Aqui podemos ver uma conversa entre o Senhor Deus e Satanás, o inimigo de Deus. Falei no 7. Jó 1:7 em diante. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E aí o inimigo não gostou. É o que ele diz no 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concede a ele a sua casa e tudo quanto ele tem? Quer dizer, acaso você não deu o melhor para ele? Por isso que ele te teme. Ele te ama porque você deu tudo para ele. Ele tem tudo. Mas Deus sabia que o coração de Jó não era assim. Ele não amava Deus apenas porque tinha... Jó era um homem rico, tinha tudo. Ele tinha filhos, tinha propriedades, mas não era por isso que ele amava o Senhor. Deus sabia, mas o coração dele foi provado. Aí o inimigo diz: a obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Veja a ousadia, né? Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus permitiu que Jó sofresse, que fosse provado. Deus permitiu. Você pode perguntar, mas por quê? Né? Quem somos nós para perguntar a Deus por quê? Deus é o Criador, nós somos criaturas. Né? Como pode o barro dizer ao oleiro: por que você me fez assim? Por que você me quebrou? Né? Não questione Deus. E veja o que diz no Jó 22. Em tudo isso, 21 a 22. E disse, desde o 20, desculpa. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Aqui Jó havia perdido tudo. O inimigo veio e atacou e tirou tudo de Jó. Ele perdeu os filhos, ele perdeu a propriedade, né? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus. Veja o coração de Jó. Jó perdeu tudo e ele adorou a Deus. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então vemos aqui a integridade de Jó. Em tudo isso, Jó não pecou no seu coração. Né? Ele continuou sendo um homem íntegro e reto, temente a Deus e se desvia do mal. Ele não deixou o seu coração ir para o mal. Né? Ele guardou o seu coração. Então você pode guardar o seu coração. Você pode ter uma vida íntegra diante de Deus hoje. É possível, com o auxílio do Espírito Santo. Mas Deus vai provar você. Deus vai provar o quanto você é íntegro, o quanto você o ama. Veja o inimigo sugerindo ali que Jó iria blasfemar contra Deus. Qual é a atitude que devemos ter? Como a de Jó, né? Adorar a Deus em toda e qualquer circunstância. Precisamos adorar ao Senhor. Porque Deus é bom, Deus sabe o que faz. Deus não depende das circunstâncias. Não, Deus tem todo o poder e Ele sabe o que está fazendo e Ele está no controle da nossa vida. E interessante aqui no final do livro de Jó,
Então depois Jó ficou doente, aconteceu muitas coisas, né? Lá no final, o Jó, ele realmente compreendeu assim, que Deus estava controlando tudo, né? Porque Jó ele não estava entendendo. Então, mesmo sendo íntegro, mas ele não estava compreendendo, até porque seus amigos vinham e davam conselhos e tentavam convencer Jó que ele estava em pecado. Eu vejo o que diz em Jó 42. Eu vou ler todo do 1 ao 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Veja a humildade de Jó, um homem íntegro, temente a Deus. E ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Porque ele diz que ele conhecia pouco ao seu Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então ele reconheceu a soberania, a grandeza do Criador, em meio a todo aquele sofrimento, porque ele havia perdido tudo. Depois dessa atitude, Deus pediu que ele orasse pelos seus amigos que deram maus conselhos para ele, né? Que deram a entender que era Jó quem estava causando aquela situação, que Jó não compreendia. Depois que ele orou pelos seus amigos, Deus restaurou e deu muito mais do que Jó tinha no início. Mas primeiro o coração dele foi provado, teve que ser provado. Jó não disse isso aqui por já ter recebido tudo de volta, não. O seu coração foi íntegro e ele ainda se arrependeu, né, de que ele conhecia pouco ao Senhor. Então, quanto você conhece hoje ao Senhor? Eu acho lindo aqui também, uma hora que vocês quiserem ler aqui nos capítulos anteriores, 40, 41, Deus, com toda a paciência, dando muitos exemplos a Jó, para mostrar para Jó que ele estava no controle da situação, né? Que ele era Deus, ele era Pai, ele estava controlando a situação, Jó não precisava ter medo. Muitos e muitos conselhos da natureza, dos animais, e eu fiquei espantada com a quantia de conselhos. Eu vi a paciência do Senhor explicando para Jó como um pai explicando para uma criança, né? E mostrando que ele sabe o que está fazendo, ele sabe mais do que ela, né? Então vi o amor de Deus por Jó, e assim Deus te ama. Ele quer que você compreenda que Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe mais do que você é apenas uma criatura. Então, mesmo que as coisas estejam difíceis na sua vida, você precisa se lançar ao chão, se arrepender e adorar ao Senhor. Essa deve ser a sua atitude de um coração íntegro, um coração que não reclama contra Deus, que não murmura contra Deus, que não blasfema contra Deus. Então, Deus está provando o seu coração em meio às dificuldades. Deus permite muitas vezes muitas dificuldades na nossa vida, mas Ele está no controle de tudo isso. Eu vou abrir aqui em Salmo 66, 10 a 12. Alguém tem a versão NVI? Não. Não sei qual é a versão dela. Eu vou ler Salmo 66, 10 a 12. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Então Deus, Ele nos prova, Ele nos acrisola como a prata, Ele quer nos purificar.
Então Ele permite situações para nos provar e para retirar as impurezas da nossa vida, porque Ele quer um povo puro, santo. E só em meio ao fogo, em meio à dificuldade, que nós vamos ser purificados, vamos ser provados, purificados diante do Senhor, para sermos o povo que Ele quer vir buscar. Nós devemos nos alegrar nas provações. Nos alegrar porque as provações, elas têm uma finalidade. Mesmo que você não compreenda hoje, você pode não estar compreendendo. Eu vou abrir 1 Pedro 4, 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Então, não estranhe, que diz não estranheis, né? O fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Não estranhe se Deus começar a provar você, provar a sua vida. Não estranhe. Deus quer que você seja coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Então Deus vai provar você, Deus vai permitir o sofrimento na sua vida. Nós não estamos falando para as pessoas, venham e parem de sofrer. Não, nós não queremos enganar você. Não é isso que diz a palavra. A palavra não diz venha e pare de sofrer. A palavra de Deus diz que você tem o privilégio de participar do sofrimento de Cristo e de herdar o reino de Deus. Então Deus, Ele permite o sofrimento na nossa vida. Então não estranhemos quando vem a provação, né? Vigiemos o nosso coração, porque quando a gente menos espera, a gente está sendo provado. Precisamos vigiar o nosso coração, as atitudes do nosso coração. Como eu vou reagir à provação? Eu posso murmurar, posso ficar irada, como Caim, né? Ficar irado. Então, às vezes ficamos irados quando somos provados, né? Irados com nós mesmos, com o nosso irmão, com o nosso cônjuge. Precisamos nos arrepender. Qual vai ser a nossa atitude em meio à provação? A nossa atitude tem que ser adorar o Senhor. Em tudo dai graças. É essa atitude que Deus quer ver no seu coração. Não importa o grau de dificuldade que Ele pode permitir na sua vida. Jó sofreu muito. Foi um grau de dificuldade que ninguém aqui passou, né? Nenhum de nós aqui passou por uma provação tão difícil como a de Jó. Nenhum de nós, com certeza. Né? De perder tudo e ainda perder a saúde. Mas Deus estava provando Jó e Deus está nos provando. Então, quando você parece que você está sofrendo tanto, que você é o mais sofredor, né? Isso é um engano do inimigo. Você não é o mais sofredor. Jesus sofreu muitas vezes mais, muitas vezes mais. Jesus sofreu pelos seus pecados. Né? Ele foi morto pelos seus pecados. Ele sofreu muito, ele foi açoitado, sua pele foi rasgada, sangrou, teve sua cabeça furada com espinhos. Então, quando você acha que o seu sofrimento está sendo demais, lembre do Senhor Jesus, do quanto Ele sofreu, né? E busque um arrependimento no seu coração. Diga, Senhor, porque, Senhor, eu sei que Tu és soberano e eu Te agradeço por tudo na minha vida. Por tudo, não importa a circunstância. Vamos ler aqui Romanos 8, 28. Ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, o que diz no 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, tudo que lhe acontece coopera para o seu bem, porque isso diz na palavra, mesmo que você não entenda. Muitas vezes nós não compreendemos como uma situação difícil pode cooperar para o meu bem. Mas é o que a palavra diz, e é verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então comece a agradecer a Deus pelas dificuldades. Agradecer a Deus por tudo. Porque tudo tem uma finalidade na sua vida. Eu vou ler aqui Deuteronômios 8, 2 a 5. Quem quiser abrir. Mostra como Deus provava também o povo no deserto. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Que lindo, né? Deus é Pai e Ele vai nos disciplinar, assim como toda criança precisa ser corrigida. Nós também precisamos ser corrigidos, para que venhamos entrar no reino de Deus, porque Deus, o que Ele quer nos levar para o reino dEle. Nós precisamos ser provados e aprovados agora. Então vejam, o povo todo foi provado, foi humilhado, foi provado. Então não pense que só você não vai ser provado, humilhado, provado muitas vezes, não. Todo o povo foi humilhado no deserto, foi provado, para ver o que estava no coração deles, se guardariam ou não os mandamentos do Senhor. Então Deus vai nos provar, vai provar para você, vai provar o seu coração para ver se você realmente vai guardar os mandamentos do Senhor ou não, como provou aqui. Eu vou ver mais um exemplo aqui no Novo Testamento, aqui em Marcos, onde mais as pessoas continuam sendo provadas. Marcos 10, 21 e 22. Verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tem, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então o coração dele foi provado aqui, o coração desse jovem rico, Por que Jesus pediu para ele isso, Vai, vende tudo o que tens. Deus estava vendo o que havia no coração dele, o amor ao dinheiro, e ele não ia entrar no reino de Deus daquela forma. Então Deus diz: não, vai, vende tudo que você tem, por amor. Ele não percebeu o amor de Deus por ele, Vejam a grande oportunidade da vida dele, o
Deus, Jesus, Filho de Deus, falando com ele. Quantas pessoas gostariam de ter tido esse contato direto com Jesus, né? Ele teve essa oportunidade, mas ele foi provado e reprovado, porque em vez de ele se alegrar, ele se entristeceu. Ele poderia ter se alegrado, se desfeito de tudo e seguido Jesus. Foi isso que Jesus mandou ele fazer. Mas não, ele ficou triste e contrariado, né? E se retirou, diz aqui, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, ele fez uma escolha naquela hora, né? Ele preferiu colocar o seu coração nos seus bens, na sua riqueza, e ficou triste com aquela ordem, né? E, então, pelo que indica aqui, ele perdeu a sua salvação, a não ser que ele tenha ainda se arrependido depois, né? Porque o seu coração não estava no Senhor, não tinha o Senhor em primeiro lugar. O seu coração amava ao dinheiro. Veja o perigo do seu coração amar o dinheiro. Deus vai provar o seu coração para ver a quem você ama. Você ama a Deus ou você ama os seus bens? Ou você ama suas coisas, sua casa, seu carro, né, seu dinheiro, sua fortuna? Às vezes uma pessoa pode ter bem poucas coisas, mas o coração dela está nessas coisas. Pode ser até pobre, né, mas amar essas coisas. O seu coração está nas coisas e não está no Senhor. Então Deus, ele pode provar o seu coração, né, e pode pedir a você também, como pediu para ele, que entregue tudo para o Senhor dessa forma, né? Deus deu essa ordem para essa pessoa que estava provando o seu coração, onde ele foi reprovado. Eu vou abrir também aqui Lucas 9. Lucas 9, do 57 em diante. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei, para onde quer que fores? Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então vejam aqui, Deus, com a sua resposta, né, Deus já estava vendo o coração daquela pessoa, né? A pessoa disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. E Deus diz: você tem certeza? Eu não tenho onde descansar, eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Tu vai me seguir? Tu está disposto a abrir mão do teu conforto pessoal? Deus não promete conforto para a sua vida. Jesus não teve conforto na sua vida. Ele não promete nenhum conforto. Se hoje você tem um conforto, agradeça a Deus. Mas Ele não prometeu te dar uma vida confortável, sem sofrimento. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Qual foi o problema aqui da resposta dele? Permite-me ir primeiro, depois eu vou te seguir. Primeiro eu vou fazer outra coisa. Primeiro eu tenho algo mais importante, que no caso era sepultar o pai, poderia ser outra coisa. Mas permite-me primeiro. Jesus, não, primeiro me segue, né? Mas Jesus havia dado uma ordem: segue-me. Então, se Jesus está te dizendo hoje para você: segue-me, o seu coração vai ser provado, né? Será que você tem? Não, Senhor, primeiro deixa eu acertar alguma coisa, primeiro eu tenho que resolver alguma coisa, depois eu vou te seguir. Não. Segue-me. É hoje, é agora, é como você está, venha como você está. Né? Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. De novo, primeiro, eu vou te seguir, depois eu vou te seguir, um dia eu vou te seguir, mas primeiro eu vou me despedir dos de casa. Quer dizer, primeiro eu tenho outra coisa para fazer. Meu coração está em outras coisas, em outras pessoas, há outras coisas mais importantes, né? Então, é isso que o Senhor trouxe ao meu coração, né? Deus hoje
né? Ele pergunta para você: você está disposto a amar a Deus em primeiro lugar, a colocar Ele em primeiro lugar? A ofertar o melhor da sua vida, como fez Abel, né? Ofertar as primícias da sua vida, as primícias do seu tempo, do seu coração ao Senhor, confiar totalmente nele, né? Confiar como fez Jó, como fez Abraão. Então chegou o tempo de nós vigiarmos nosso coração, estarmos atentos, que diariamente você está sendo provado. Você pode ser, né, um dia provado e aprovado, e daqui a pouco provado e reprovado pelo Senhor. Vigie o seu coração, vigie. E busque hoje o arrependimento. Deus nos chama ao arrependimento. Há muitas falhas na nossa vida. Há muitas coisas que hoje, se nós formos provados, nós talvez não sejamos totalmente aprovados. Então precisamos vigiar nosso coração, pedir: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, como diz lá nos Salmos. Eu devo pedir a Deus que sonde o meu coração. Eu não devo tentar me esconder de Deus, não, porque eu não vou conseguir, né? Ele enxerga tudo. Pelo contrário, eu devo pedir: Senhor, me prova, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que a única forma de nós irmos pelo caminho eterno, entrarmos no reino de Deus, né, é nós termos agora nossos pecados perdoados, cancelados, é nós termos uma mudança radical na nossa vida. Então, o convite hoje do Senhor é para você ter uma mudança radical na sua vida, né? Abrir mão de você mesmo, abrir mão da sua vida, aceitar o sofrimento de Deus na sua vida. Amém? Amém, graças a Deus.